Primeira vez enquanto que eu eu vou uso essa fazendo as ferramenta. perguntas. Vamos ver. Pronto. Oi, Jean. O test drive. Oi, Everett, tudo bem? Tudo, estamos ao vivo. Tá, Você é eu o vou ir. primeira Test convidada. drive. Deixa eu só Oi, desligar o som aqui Everett, tudo do bem? YouTube para não dar eco. Aham, Tá me ouvindo? tô Tá se sim. arrumando? Pra mim Quanto tá. tempo para se arrumar? Não Quanto tempo entendi, você leva amigo. para se arrumar, para se maquiar? Nossa, amigo, se eu for fazer tudo, eu acho que eu fico umas 2 horas assim. Na calma, Certo. 2 horas. Então daí Bom, é um tempinho. Eu só vamos, tô dando um truque aqui pra não aparecer de cara lavada. vamos começar apresentando. Quem é a Jean? Me Então, fala. gente, eu me formei em moda recentemente, né? É, trabalho em balada já desde, sei lá, primórdios de Maringá, a louca. Acho que desde 2014, se eu não me engano, ali a cara da balada já há algum. E acho que é mais isso, amigo. Militante, assim, mas militando da minha maneira. Que inclusive É. isso vai ser pauta de pergunta sua, que eu já imagino, já te conhecendo há algum tempo, né, amigo? Então, Não, pode não, a arrasar, pode ficar à militância vontade. realmente ela tem várias frentes, e a sua militância, que é promotor de balada, estar em todas as baladas, fazer amizade com todo mundo, isso é muito importante. É encorajar e ajudar a empoderar os demais, e você faz isso, não é? Uhum. A gente tenta. Eu queria Bom, pegar meu é, para ir vendo o comentário das pessoas também, mas qual coisa você vai lendo para mim, porque eu acho que sempre aparece alguma pergunta lá. Então, pode mandar amigo, também. o canal é novo, na verdade a gente não tem nenhum participante, só tá nós dois conversando. Ele vai ficar gravado, as perguntas a gente vai responder depois. Se aparecer, ele aparece aqui Ah, para então mim tudo bem. e eu passo para você. Uhum. Tá bom. Bom, você falou que é formado em moda, mas não atua, né? Não tô atuando, amigo. Eu tô. A moda hoje em dia ela é uma ferramenta mais voltada para mim do que para uma utilização profissional, atualmente, né? Na minha vida Uhum. está sendo isso. Eu uso muito na construção de imagem, né? Inclusive, em breve eu vou gravar um TEDx que eu estou falando justamente dessa parte, né? Na, no desenvolvimento do estilo, como se você fosse um personagem, como que isso, como que as pessoas vão olhar para isso, né? É meio que se você me ver na rua, mesmo que eu esteja à distância, você vai falar assim, ah, já ali. Você vai conseguir apontar o dedo e falar, tá ali, ó. Entendi. Então, eu fico usando é, várias coisinhas que eu aprendi com a moda, traduzindo para dentro da minha vida, dentro da vida de lado, porque eu acho super positivo pro meu trabalho, pro meu job. Tiago Oliveira mandou. Nhaí. E aí, querida? Buonasera, Natasha. Buonasera, Catuxa. Ah, eu amo. Tá, vamos lá para sua outra atuação. Promoter de balada. Foi nessa atuação que eu te conheci, Uhum. inclusive. Né? No, Sim. no New York, uma vez, no bar do New York, você olhando para mim, a gente começou a conversar. Depois a gente aprofundou nossa amizade no grupo do antigo Bolinha, lembra? Nossa, gente, olha, a gente tirou os mortos da cova. Foi. Socorro, desenterrando. Mas foi nessa época Faz que a gente tempo. aprofundou mais nossa amizade, que você chegou mais próximo. Uhum. Antes era só colegas de balada, de se cruzar em balada mesmo, né? E que agora com a Aham. pandemia você tá parado, porque não tem como promover balada, né? Você estava Não atuando tem na como fazer house, muita né? coisa. Uhum. Saí depois Mar- de 6 anos de Nova York, indo pra House, né?
Então, Nossa, e a House é uma muita coisa tendência mudou. super legal também, né? Uhum. Muda muito, né? Quando você sai de uma balada para outra. São casas totalmente diferentes, né? Apesar que muita gente que tá na House atualmente já trabalhei antes por conta da Nova York. Então, mudou, mas não mudou tanto. Acho que mudou Uhum. mais, assim, local, um pouco das pessoas também. O público continua o mesmo, assim, eu percebo. Continuava, né? É, Vamos ver pós essa pandemia. Que inclusive estou muito feliz, é. queria dividir com você. Se a vacinação continuar na mesma constância, dia 2 aí, ó, tô virando jacaré. Ai, Jacaroa. Ô, deixa eu passar recado aqui. Márcio Giroldo, Jean, te adoro. Clever Vilela, você Um conhece brim Clever maravilhoso. Vilela? Ah, eu não lembro. A louca, os melhores Clever cupcakes da Vilela. minha vida. Linda! Agora, esse Thiago Oliveira falou, Clever, seu lindo. O Clever é meu marido, respeita, tá, bicha? Ai, ai. Ai, ai. Tá, agora eu vou entrar num ponto mais esclarecedor para as bi que Uhum. estão nos ouvindo. Jean se considera, tem como orientação, tem como, na verdade, identidade de gênero, gênero fluido. Me explica, Jean, o Uhum. que é gênero fluido? Eu acho que como é uma pergunta que sempre tá aí na minha boca, em conversas, em nananã, eu consegui desenvolver uma maneira mais didática de falar. Então, primeiro eu vou falar bonitinho, depois eu explico de uma maneira metafórica. Basicamente, quando a gente pensa em gênero fluido, tá ali dentro de gêneros não binários, que tá dentro do guarda-chuva trans, né? A gente pensa que trans são só travestis, mulheres e homens transexuais, mas a gente tem uma grande gama aí, inclusive infinita, né? De pessoas que não se identificam de uma maneira dicotômica. Então a gente tem todos os não binários dentro dessa caixinha e dentro dessa caixinha vai ter o gênero fluido. O que é isso? Isso é um gênero mais inconstante. Você vai passar ali mais próximo da masculinidade hegemônica, mais próximo da feminilidade hegemônica, e inclusive ter essas lacunas aí, né, que são gêneros compostos, tanto de masculinidades quanto de feminilidades, e esse trânsito que flui. Eu gosto muito de falar esse exemplo de trânsito, que eu falo que é como se você estivesse na quadra. Aqui a gente tem a masculinidade hegemônica, aqui a gente tem a feminilidade hegemônica, e eu sou aquele carrinho que decide em qual vaga que vai estacionar no dia que quiser, na hora que quiser e no momento que quiser. Então, é assim que eu explico hoje em dia. Só uma nota assim extra, que eu estava conversando muito com algumas amigas do movimento trans, né? Muita gente acaba perguntando de questões pronominais, né? Eu sempre falo, se uma pessoa já não se identifica com a cisgeneridade, por que você manter os pronomes da cisgeneridade, né, de acordo com o, a genital biológica imposta? Então, quando vocês conhecerem pessoas não binárias, perguntem para elas como elas se sentem mais confortáveis, mas via de regra, assim, um maceitinho, tentem usar o oposto da cisgeneridade. Eu acho que é uma chance menor de errar. Sim. É, Vai antes perguntando, Herbert. de começar Ah, essa entrevista, claro que eu pesquisei bastante, eu já tinha um certo conhecimento sobre o gender fluid, e aí eu acabei descobrindo até artistas que são, né? O filho do Will Smith é a filha, não sei como que aham. ela deve ser chamada, Miley Cyrus, tem uma outra menina personagem de um filme, deixa eu lembrar o nome dela, Cara Delevingne, e tem um personagem da Marvel, o Loki. Você sabia que o Loki é gender fluid? Não, não sabia.
Sabe Olha quem é o que Loki, cômico. né? Da Marvel, do filme. Aham. Talvez ele tenha uma Ele, relação ali com os poderes dele que consegue se camuflar atrás de máscaras ali de outras pessoas. Acho que isso faz super sentido. então, ele é um personagem, foi anunciado que desde o começo, desde os quadrinhos, já era definido que ele era gênero fluido, entendeu? E lendo um pouco mais, Olha, e amei. também para entender a Aham. bandeira do gênero fluido, explicam que o rosa é o extremo da feminilidade e o azul o extremo da masculinidade. Aí você vai indo, né, para o meio. O branco você está a gênero, o preto você está composto de todos os gêneros, o roxo é uma mistura do rosa com o azul, que daí você está com os dois. Azul. Eu achei muito legal a explicação da bandeira de vocês. Bem Aham. interessante. E como que Ai, se dá... amigo. Ah, não, fala você. Pode falar. Eu ia falar que eu acho muito bonito, né, a simbologia que existe por trás de cada bandeira do nosso universo, né? O quão complexo ela é, quantas camadas de significado que a gente tem ali. Mas era só esse comentário mesmo. É porque às Pode vezes as falando, pessoas amigo. olham para as bandeiras, né, das nossas letrinhas e acham que elas não significam nada, tem significados, entendeu? Ela não está ali à Aham. toa, não. E daí eu fui tentar entender com relação ao seu gênero, né? Uhum. Você, uma vez eu perguntei onde você se encaixava. Você falou que se encaixava no guarda-chuva da transgeneridade. Eu li uma Isso. matéria essa semana do pessoal metendo pau na ANTRA, sabe quem é a ANTRA, né? Associação Travestis e Sim. Transsexuais Nacional, super renomada, que elas não querem acobertar, cobrir também os não binários. O que você acha sobre isso? Eu acho isso um pouco exclusivo, né? Porque acerca de muitas coisas que eu li, né? Eu sempre via. Obviamente, né? A cisgeneridade está ali, né? Então, quando a gente trata da transgeneridade, a gente está falando de todos os gêneros divergentes da cisgeneridade. Então, até me espanta. Eu confesso que, assim, de uns meses para cá, eu venho tentado me envolver me envolver com lençóis da burrice, que é assim que eu tô falando. Falo que viver agraciado ali pelo manto da burrice está sendo uma ótima ferramenta para não me aborrecer, para não me estressar. Sim, sei o quão danoso isso pode ser, mas é o momento que a minha cabeça está precisando. Inclusive, não estou acompanhando muito noticiário, eu reduzi muito. Para mim é até um espanto você me falar isso, porque eu tô assim, vivendo dentro da minha bolha. Até rede social diminui um pouco a minha frequência. Uhum. Então, continua aparecendo na telinha de vez em quando, mas não tá com aquela frequência, mas me espanta isso. Para mim é triste, né? A gente falar de um órgão tão importante que sempre tratou das pessoas sexuais, pessoas travestis, de uma maneira tão exímia, agora dar esse tipo de depoimento. Eu acho que provavelmente, eu espero que eles venham ao público falar a respeito do porquê não estar fazendo isso neste momento, né? Espero que não seja preconceito, vamos colocar assim. Porque, querendo ou não, é aquela mesma questão, sabe? Parece como se a gente vivesse a história da bifobia, de novo. Ah, tá em cima do muro, sabe? Sim. Só que, em vez de ser com sexualidade, agora a gente falando em gênero. Então, me preocupa um pouco. Eu também, quando eu li a matéria, na verdade, foi publicado no canal do Instagram da ANTRA, tá lá, eles não excluíram. Eu estranhei, porque a ANTRA normalmente é uma organização que acolhe, é super política, super engajadora, e realmente eles falaram que os não binários, eles têm que ter a própria luta, e que não está embaixo do guarda-chuva transexual deles, entendeu? Eu falei, mas gente, transexual sofreu tanto para chegar onde conseguiu chegar, e não chegou ainda em um lugar muito
avançado, tem ainda muita coisa para avançar, vai excluir os não binários, que ainda vai ter uma luta muito grande pela frente, né? Eu concordo com você, eu acho assim, né? É justamente, né, esse espanto, né? A gente vê um órgão que é tão acolhedor sendo um agente segregador nesse momento, assim, que a gente sabe como é que tá a política e continuar perpetuando isso é triste. Eu realmente não estava sabendo, igual eu falei pra você, eu tô assim, me afastei de muita coisa para manter um pouquinho de sanidade mental. Ai, é foda, né? A gente vê isso. É, porque para mim, eu sempre considerei, né, que a gente estaria ali dentro daquele guarda-chuva. Porque eu vejo trans como partícula, né, TRANS, ali sendo tudo que não é cis. Então, a gente acolheu até a gêneros dentro disso, pessoas não binárias. Então, para mim é uma grande quebra, porque o que eu imaginava talvez não seja tão bem assim. Eu acho que existem lutas particulares de cada pessoa, né? Mulheres trans estão lutando por um transfeminismo, né? Que a gente sabe que é um pouco diferente do feminismo cis, e não vou nem citar outras coisas além disso, porque eu acho que são bem fora da minha alçada. Eu acho que as lutas, todas elas têm um. Não queria usar essa palavra, um inimigo em comum, né? A gente sempre está ali batalhando contra as desigualdades, né, causadas pelo sistema hegemônico. A gente está ali sempre dentro de um sistema patriarcal, machista, racista, e a gente vai colocar uma série de listas aqui. A gente conseguiria fazer uma lista extremamente extensa de cada uma delas. E se todo mundo tem o mesmo alvo, por que todo mundo não se dá as mãos, se une para falar sobre? É como que a gente, ainda dentro dessa questão de gênero e sexualidade, a gente cria essas pequenas segregações. É essencial para que as lutas se tornem mais intensas? Talvez, eu acho que é mais para uma questão de reconhecimento, falar assim, olha, existe essa parte aqui também, existe também essa subcaixinha, né, esse subgrupo dentro. Eu acho que aí se torna, mas eu acho que quando a gente parte para questões de sexualidade, a gente tem ali, e eles são gaps muito maiores, e quando a gente vai para a parte trans, a gente tem gaps menores. Então, por que não formar um grande bloco a respeito disso? Pelo menos na É, minha cabeça funciona muito assim. eu concordo com você. Eu acho que, na verdade, a sopa de letrinhas devia ficar junta, né? Porque todo mundo junto é mais forte. Claro que dentro a gente tem certas disparidades, mas deixando essas disparidades de lado, lutando contra esse inimigo comum, a gente tem que estar junto, né? Então, gay Sim. pelas lésbicas, lésbica pelas trans, trans pelos gays, e assim vai, vamos lutar junto. E aí, cada um vai construindo uma história, uma luta histórica, que pode dar respaldo para aqueles que não conquistaram ainda, entendeu? Então, os gays e as lésbicas conquistaram bastante coisa, já juridicamente falando, que pode abrir caminho para as transexuais, para os transexuais, para os não binários, entendeu? Dessa forma. Então, eu Uhum. acho que chegou um momento da gente quebrar o binarismo, esquece o binarismo, e vamos falar de seres humanos, de indivíduos, entendeu? Enquanto cidadãos, cidadãs, cidadãs, gêneros neutros aí. Eu entendo dessa forma. Eu não gosto de segregar ninguém dentro de um grupo, eu não acho legal. Uhum. É danoso para nós. Eu volto sempre naquilo que eu já te falei, né? Eu acho que esses subgrupos eles precisam estar organizados, mas alinhados com os outros grupos que também fazem parte da mesma luta. Uhum. Eu acho que hoje em dia o que a gente mais vê são segregação acontecendo cada vez mais, e
não, não torna uma. Não ganha tanta voz quanto deveria, né? Quando a gente segrega, a gente com pequenas vozes ali. Eu não vejo isso de uma maneira interessante. Tá. Vamos É, falar de coisa boa agora. Vamos falar do seu empoderamento. Empoderamento da Jan. Como que você conseguiu chegar nesse ponto? então, Herbert, é muito louco, né? Eu falo isso para várias pessoas que elas me perguntam, ai, como foi seu primeiro trabalho? Ai, como foi tal coisa? As coisas sempre acabaram aparecendo para mim, né? Eu comecei trabalhando com freela, assim, que eles apareciam, ai, você pode fazer tal coisa? Eu falava, posso. E foi sempre assim. Então, eu confesso que eu não sofri muito, né? Até porque uma boa parte da minha vida eu tava ali com uma pessoa cis e daí que as coisas começam a mudar um pouco. Questão de empoderamento, eu acho que vai muito de você ter acesso ao conhecimento, você ler, você saber e ir transformando, né? Para mim foi uma questão de, eu perceber que o rótulo cis já não estava mais cabendo, né? Eu sempre brinco, eu falo isso como se fossem roupas, né? Você nasce ali. Aliás, você nem nasceu. Sua mãe já tem uma expectativa de você. Porque o médico vai virar pra ela e vai falar assim: Ó, você é um menino. Você vai ter um menino. Ou você vai ter uma menina. Então sua mãe já vai. Sua mãe e seu pai eles já vão fazer seu quarto. Eles já vão meio que te introduzir já pro seu almanac. Olha, tá aqui tudo que você tem que saber sobre ser homem. Tá aqui tudo que você tem que saber sobre ser mulher. Uhum. E isso é uma camiseta. Isso é uma camiseta que você veste que tá ali separado. Homem cis, mulher cis. E chega um ponto da sua vida que você fala assim: nossa, tá apertado, tá pegando aqui debaixo do braço, sabe? Tá, a gola tá muito justa. Então você fala assim: acho que eu preciso trocar. Então, a partir do momento que você começa a ler um pouco sobre o movimento, ó, que você começa um pouco sobre a diversidade de gênero, diversidade sexual, a gente começa a falar assim: eu acho que eu gostei dessa. Então a gente Uhum. veste ela por um tempo, a gente testa, né? Hoje em dia eu sempre falo que gênero e sexualidade, a gente vive num mundo totalmente falso que fala que nós somos estátuas de mármore, imutáveis, ali. E, na verdade, a gente é mais maleável do que a gente pensa. Gênero e sexualidade não são estáticos. Isso muda ao longo da nossa vida. E a gente passa uma vida inteira tentando se encaixar nesses bloquinhos, a gente se encaixa, e às vezes a gente não percebe que a gente mudou e a gente ainda continua. Então, o conhecimento, beber da academia, né? Isso vai só assim, academicista, né? Beber da academia é essencial para você conseguir encontrar outras maneiras de vida também são possíveis. Então, a partir disso, me encontrando de novo, conseguir chegar nessa construção que vocês veem hoje em dia, né? Inclusive, eu fico muito feliz, né, que assim como você, outras pessoas me dão a oportunidade de falar que, querendo ou não, a gente sabe que a gente estando aqui no meio público, que vai ficar ali, vai criar uma marcação temporal, né? Sei lá, escrever um texto, um post no Instagram, um tweet, tudo isso tem uma marca, né? A gente sabe que a gente tem uma certa responsabilidade em falar essas coisas e eu acho que é mais isso, amiga. Eu não sei nem se eu consegui responder essa pergunta. Não, conseguiu. Eu, Eu eu vou perdida. traduzir. Eu vou traduzir o que você falou para as pessoas que vão assistir. Eu acredito que o seu empoderamento vem do seu conhecimento. Você foi atrás, aquilo que você falou, a camiseta estava apertada. Vamos ver as outras possibilidades. Você foi lá, procurou e teve outras possibilidades. Isso é empoderamento. Então, aquelas pessoas que sofrem, não conseguem sair do lugar, não tem fala, é porque não vão atrás de possibilidades.
entendeu? Não procuram experimentar outras coisas. Então, empoderar-se é ter mais conhecimento. Eu não falo conhecimento só acadêmico, de universidade, escola. Gente, rede social serve também para poder te dar instrução. Segue páginas corretas, páginas que instruem, entendeu? Televisão, séries. Então, pega informações legais que possa te agregar, que possa te empoderar na frente do opressor, para você ter como dialogar com o opressor quando o opressor vier bater de frente com você. Isso que é importante. Herbert, agora, olha, a pessoa que está sendo entrevistada agora entrevistando o entrevistador. Amigo, eu entrei numa pauta esses dias, né, que a gente estava falando sobre militância, né, e eu percebo assim, eu entrei numa rede social nova, né, o Clubhouse, e ali a gente fica debatendo de muita coisa, e todas as salas chegaram num ponto, assim, que sempre tinha alguém dando palestra sobre movimento LGBT, movimento racial, entre N outras pautas, e como que você lida, assim, com a questão, tipo, vou militar nesse momento porque ele vai ser efetivo, sem parecer que vou tentando enfiar alguma coisa dentro da goela da pessoa, fazer ela engolir assim. Não, eu acredito que a militância ela parte de um princípio que você defende, né? Então existem várias pautas. Você pode militar pelo meio ambiente, você pode militar pela causa mulher, racial, tal. Então, no caso, a militância LGBT. O que eu defendo? Eu defendo a justiça, que para a nossa população LGBTI+, a gente consiga ser tratado igualmente à população geral, entendeu? Então é para isso que serve a militância, para a gente estar ali, para poder ser ouvido, ocupar os espaços de fala, porque a gente tem espaço de fala. O governo proporciona espaço de fala, só que nem todo mundo conhece, entendeu? Então a gente tem que estar ocupando esses espaços e falar, opa, aí não mexe no meu direito. Ou se você vai dar um direito por uma outra movimento, eu também quero para o meu. Então a gente tem que estar ali sempre cuidando do que é nosso, entendeu? Para não tirarem da gente e tentando avançar cada vez mais. É essa militância que eu tento fazer. Eu não sou daquele radical que exclui, eu apoio todas as militâncias que aparecem, eu acho que as militâncias elas podem ser interseccionais, então a gente milita na área racial, na área etária, eu me preocupo muito com LGBTs da terceira idade, qual é a situação que eles estão passando, porque a gente chega, eu que sou profissional do direito principalmente, a gente chegou num ponto que transexuais, por exemplo, estão se aposentando e encontram dificuldades para se aposentar, porque o sistema previdenciário ele é binário. E daí como que elas vão se aposentar? Ou eles vão se aposentar? Daí chega lá e não tem, nem não ganha. Aí tem que ir até a justiça e vai do entendimento do juiz, se é desse lado ou daquele lado. E aí me preocupo mais à frente. E os não binários? E os gêneros fluidos? Como que vai fazer para se aposentar? Porque o sistema é binário, sistema da Previdência. Ou você se aposenta como homem, que é um pouco mais tarde, 65 anos, ou você se aposenta como mulher, que é 62. Onde você vai se encaixar nesse caso? Então, a gente carece de uma lei nova aí, que tira essa questão de binarismo e deixa as pessoas por igual, entendeu? Então, as pessoas se aposentam conforme a personalidade delas. Tem que ser considerada a personalidade da pessoa e ser respeitado, entendeu? Nossa, inclusive você falou de uma coisa que eu não sabia. Eu acho que eu nunca me atentei a essas questões de previdência. Porque, né, nunca passou pela minha cabeça mesmo. Nossa, inclusive, muito Não, interessante saber. na minha cabeça também nunca tinha passado. Foi uma situação que surgiu. Uma colega do Clever, uma professora, fez a transição há pouco tempo e já está para se aposentar. Então, ela fez a transição tarde. E ela veio me perguntar com relação à aposentadoria dela.
Herbert, e agora? Como que eu me aposento? Vou ter que me aposentar como homem, esperar a idade de homem, mas eu sou mulher, eu já fiz a retificação de nome e de gênero no cartório. Então, eu estou fazendo uma pesquisa a fundo e, entretanto, a gente não tem definições jurisprudenciais, doutrinárias, cada um vai para um lado, tem um que fala, se aposenta com sexo biológico, se aposenta com sexo, com o gênero que está definido na certidão atual, tem gente que fala que quer fazer um cálculo misto, então eu estou tentando montar um texto, vou até publicar daqui a uns dias, sobre isso, entendeu? Que é uma questão que a alteração do nome e do gênero, né, no registro civil causa vários impactos em sistemas diversos, entendeu? Uhum. Não é só na Previdência. Por exemplo, um menino trans, ele vai ter que servir o exército, vai ter que se alistar, entendeu? Então, tem coisas aí que tem que ser pensadas, tem que ser encaixadas, não pode deixar de lado. A lei ela é muito parada, você muda um negócio, você tem que mudar tudo, eles não fazem isso, entendeu? Uhum. Extremamente complexo, eu tô pensando mil coisas aqui. Ou, por exemplo, você citou um caso aí de um menino trans, eu fico imaginando as questões que vão ocorrer ali dentro do TG, né? Então, Uhum. preocupante. Nossa, Sim, sim. eu nunca tinha pensado mesmo nessas questões. É Essa porque eu questão é acho que bastante. o foco às vezes está. Pode falar, amigo. Essa questão do alistamento, da parte militar, é bastante debatida, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque o Trump havia proibido o alistamento de transgêneros na área militar, agora veio o Biden e autorizou. Então lá está meio que já consensual. Aqui no Brasil, existem alguns casos de pessoas trans, mas que transitaram enquanto militares, não entraram trans, entendeu? Então ainda ela é um pouco mais pacificada. A Previdência que está complicado, porque Uhum. mexe com o orçamento público, está estourado o teto público com relação à Previdência, entendeu? Outras situações que mexe, por exemplo, que a gente acaba verificando na militância, é a questão de saúde. Um homem trans, ele precisa de atendimento ginecológico. A partir do momento que ele faz alteração de nome, retificação de nome, o sistema do SUS, por exemplo, vai reconhecer ele como homem e não dá atendimento a ginecologista para ele. Entendeu? Ele vai ser atendido por outro profissional. Então a gente tem que mudar esse Que sistema. cômico, porque Tem que ser respeitado os é corpos, tão. as corpos das Uhum, pessoas, entendeu? uhum. É cômico por causa que eu fui esses tempos tanto em hospital público quanto em hospital privado. Laboratório, não lembro. E no público eles perguntaram meu nome social, no privado eles nem ligaram para isso, só falaram assim, documento por favor. Então, nossa, é uma coisa que não é legal, porque eu achava que o SUS era muito mais bem preparado para isso. E hospital privado eu já não espero muito, né? Enquanto a gente conversava assim, que você estava falando dessas questões de mudança de lei por conta de trans, são coisas assim que eu acho que nunca passam pela minha cabeça, porque eu acho que a gente está lutando tanto pelo mínimo do mínimo, que é ser validado como uma pessoa, né, Uhum. ter a nossa liberdade de se entender em gêneros diferentes, em sexualidades diferentes, que aí às vezes a gente está assim, nossa, ai, só queria tomar meu hormônio e mudar meu documento em paz, ou só queria mudar meu documento em paz, e às vezes a gente não tem acesso nem a isso, e então para mim eu acho que eu nunca me atentei nem a imaginar o que iria além. Então a Sim. gente sempre acaba nessas questões, inclusive até em tópicos de conversas super aleatórias que a gente acabou entrando num grupo, né? A gente estava falando sobre retransição, que é a pessoa que faz uma transição e retransiciona. Uhum. A gente estava falando, assim, eu tenho alguns pontos definidos, né? Eu acredito que uma vez volta a ser cis. Acho que não tem como fazer isso, principalmente se ela já fez alguma intervenção médica, seja hormonal ou seja cirúrgica.
não tem retorno. Na maioria não tem, você vai ter um corte ali, você vai ter inserção de hormônios que não são biológicos seus naquele corpo, então a sua estrutura muda. E perguntado esse assunto por conta de um alto índice que isso está acontecendo lá fora, e assim, você já parou para pensar que você está pegando isso de um recorte totalmente de países de primeiro mundo? Você já parou para pensar que a gente está tentando ali lutar pelo básico e você vem com essa questão? Eu acho que é uma questão muito precoce e perigosa para o recorte nacional que a gente vive. Eu acho que a gente está aqui tentando o mínimo, né? Vai começar a dar palco para um assunto que nem merecia. Mas enfim, tô só contando porque eu achei que era Uhum. algo interessante Não, de se mas é falar. um assunto que um dia vai surgir. Realmente acontece. Eu já fui Sim. procurado por uma mãe uma vez, que a filha dela, né, nasceu menina, com uns 8 anos, começou a se identificar como uma garota, um garoto trans. E ela veio me perguntar como que se eu poderia ajudar. Eu não entendia muito, daí procurei um homem trans que eu tinha na rede social, o Popó Vaz, que é namorado do Pedro do Põe na Roda, e passei eles para se conversarem. Falei, Popó, ajuda ela, né, para poder indicar como ela vai seguir com o filho dela. Passado uns tempos, a menina, acho que agora está com 12 anos. Eu falo a menina porque ela resolveu que não queria mais ser menina. Então foi não sei como eu posso chamar isso, uma confusão de gênero na cabeça da criança, entendeu? Então pode acontecer sim, principalmente Uhum. nessa fase, né? E também já vi de adultos, já vi homem transexual não querer retransitar, querer voltar a ser mulher, mas mulher lésbica, daí no caso. Também já vi esses casos assim. É que não é muito exposto. Normalmente as Uhum. pessoas que fazem isso, elas se sentem com muita vergonha, porque tomaram um passo e viram que não era aquilo e quiseram voltar para trás, entendeu? Uhum. É, eu volto sempre para aquela parte que eu falei lá. Eu acho que tudo muda com o tempo, né? E é realmente, né? Viver é experimentar. Se você não experimenta, como você sabe que aquilo não é para você? Sim, Querendo ou não, um risco que toda pessoa ter ali vai passar em algum momento, que ela vai precisar experimentar para ela ver se realmente era isso, se não era, ou se existe alguma existência dentro daquela outra esfera ali que é mais você. sim. E temos que respeitar a Então, tudo todos, uma grande entendeu? experimentação. Se as Uhum, pessoas não querem, não querem, porque seria uma grande intolerância nossa não respeitar a posição da pessoa querer voltar, entendeu? Então, cada um é cada um, você pode transitar e voltar, é o direito de todos, né? uhum. Ou pelo menos Jane, deveria. a gente já está quase chegando 40 minutos, Hã? vamos fazer isso. Está chegando uns 40 minutos de gravação. Vamos encerrando para não ficar um vídeo muito longo, o povo não ficar reclamando que ai, a gente fala muito. Ok. Vamos encerrar com uma mensagem legal. O que você espera para esse ano, além do fim da pandemia? Aí que eu espero para esse final de ano, eu acho que, obviamente, são desejos muito comunitários, né? O final da pandemia, uma recuperação econômica breve, porque eu acho que isso é uma necessidade de todos, né? O país está vivendo um período caótico. Obviamente que eu não ia deixar de falar isso, né? Um impeachment, a queda desse cretino. Desculpa, amigo. Não, fica à vontade, aqui Eu vale acho que eu tudo. espero que. Eu quero, sim, o final da pandemia, um presidente que atua de maneira cordial com o país, com o restante do mundo, que visibilize causas das populações minoritárias, porque eu acho isso essencial. A gente está vendo períodos assim loucos,
nesses últimos anos, que as universidades públicas continuem aí, voltando a receber verba, enfim, de maneira genérica, o progresso. Progresso, Uhum. saúde para as pessoas. E eu acho que é isso. E que a gente possa Muito voltar a genérica, meu aglomerar Deus. mais. E que a gente Desculpa, possa cortou, voltar amigo. a gente possa voltar a aglomerar logo, Ai, pelo amor de Deus, é tudo que eu quero. Ah, né? amigo, e queria agradecer também você ter me chamado. Sempre quando quiser, assim, pode mandar uma mensagem, eu tô sempre ali. Beleza, então. Jean, beijão. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito sucesso para você. Quando precisar de mim Imagina. também, tô aí, só chamar, tá bom? Vou encerrar a Obrigadão, transmissão. muito sucesso para você e para o canal novo. Ok. Obrigado, beijo. Imagina, um beijo.